Esse vai ser o meu primeiro react que eu vou fazer aqui no canal. Eu vi que saiu uma entrevista do Romário com o Fernando Diniz. E, cara, o Fernando Diniz é uma figura aí que tá sempre em alta no futebol, né? Devido aos seus pensamentos diferenciados. Agora ele tá em alta com o Vasco. O que aconteceu contigo na seleção não foi justo. Na tua concepção, foi precipitada a tua saída? Um dos objetivos meus também, naquele momento, era resgatar de vez o Neymar. Passa pela tua cabeça um dia ir treinar na Europa? Esse cara aí, eu falo, uma aberração, cara. O cara é um gênio completo. Como que seria a nossa relação? Romário e Diniz, treinador e jogador de futebol. No fundo, eu tinha uma vontade muito grande de ajudar o Vasco. Nesse momento que precisa de ajuda, um momento sofrido já de alguns anos. Teu jeito explosivo, principalmente assim, ali na beira do campo no dia do jogo. E essa relação que esses caras têm carinhosamente contigo, o que tu atribui isso? É como se fosse um sol aqui, ele dá brilho para as coisas, sabe? Ele é brilhante mesmo. Como é que o jeito, a forma do Veguete jogar se encaixa no teu jeito de, taticamente falando? Vende o que quiser, me vende todo mundo, vende as cadeiras, vende o campo, a trave, mas não vende o Ryan. Onde você vai, você leva essa tua parte tática. Teve algum treinador em especial que te inspirou? Ou eu vou estar sempre com a seleção dentro de mim. O dia, se esse sentimento me levar de novo, vai ser um grande prazer e eu vou estar bem mais pronto do que eu estava na primeira passagem. E essa primeira passagem, ela vai ter feito ainda mais sentido. Vascão. Meu avô era vascaíno, meu irmão mais velho é vascaíno também. Por que pareça, eu não sou. Meu pai é flamenguista. Galera, é o seguinte, hoje a gente tá aqui no CT do Vasco e o bate-papo hoje é com o Fernando Diniz, atual treinador do Vasco, treinou vários clubes do futebol brasileiro, treinou a seleção brasileira e pra mim hoje tá entre os 3 melhores treinadores que a gente tem no momento. Fernando... Cara, essa percepção do Romário sobre o Diniz ser um dos top treinadores do Brasil é algo bem comum que a gente ouve, né? O Fernando Diniz é 880, né? Ou você gosta muito ou você detesta muito, porque ele tá sempre em alta, né? Seja pro bem ou pro mal. Obrigado pela tua presença, enriquecer aqui o nosso papo, eu tenho certeza que a gente vai se divertir aqui. Com certeza. Eu que agradeço. Obrigado. A primeira pergunta é o seguinte, ser psicólogo, o que te ajuda nisso em relação ao futebol? Então, primeiramente é um prazer muito grande, porque você sabe que você foi um grande ídolo para mim. Obrigado. Marcou muito a minha adolescência e depois eu tive ainda o prazer de jogar com você. Então, e sempre torci e te admiro pela tua firmeza, pela maneira, pela coragem que você sempre enfrentou as coisas. Fernando Diniz e Romário já foram uma dupla no futebol, cara. Não lembrava dessa informação, não. Eu lembro que o Fernando Diniz jogava na época do Romário, mas eu não lembrava dos dois juntos, não. Então, estar aqui para mim é um prazer muito grande, tá? Dividir esse momento com você. Em relação a ser psicólogo, eu sempre costumo dizer que eu não sou psicólogo, eu sou formado em psicologia. Mais ou menos alguém que estudou e não exerce de fato a profissão. E ao mesmo tempo, o treinador acaba exercendo o papel de psicólogo, ele querendo ou não, né? Porque ele vai mexer muito com as emoções dos jogadores que ele lidera e ele vai ter, em muitos momentos, uma grande chance de mudar a vida de muita gente. E quantos por cento psicólogo, quantos por cento treinador? É difícil dissociar, eu não consigo quantificar isso. Eu acho que o psicólogo, para mim, é uma pessoa que gosta de ajudar a gente. Eu acho que a grande primazia de um psicólogo é a vontade de ajudar as pessoas. E eu sempre digo que eu sou treinador e que a finalidade primeira do meu trabalho é ajudar os jogadores a se desenvolverem para poder o torcedor depois se alegrar e criar conexão. Cara, por muito tempo no futebol, a profissão de psicólogo, ou esse tratamento de saúde mental era tirado pra nada, né? Agora a gente tá falando de um treinador que é formado em psicologia.
Que doideira. Então, essa minha vontade de ajudar, eu acho que é o que me aproxima muito da psicologia. Você é um cara muito explosivo fora de campo, mas, por outro lado, a gente sabe que você também é um cara muito humano com seus jogadores. Como tu consegue equilibrar isso? Eu acho que o equilíbrio, se fosse falar de uma maneira muito resumida, é o amor que eu tenho em ajudar os jogadores, eles percebem. Eu acho, no melhor sentido da palavra, eu acho que eu exerço um papel de pai com os jogadores, mas não dessa coisa banal, como tu fala que é paizão, não. Eu faço para os jogadores aquilo que eu faria se os meus filhos estivessem jogando. E isso passa para os jogadores, você sabe muito bem que o jogador gosta de sinceridade e de profundidade. Então, quando eu nunca levantei a minha voz para prejudicar um jogador na minha vida. Mesmo quando eu estou mais enérgico, eles sabem que é o melhor para eles. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Tchê, perninha. Seu perninha. Desde quando você virou treinador e estou tendo essa oportunidade agora. Qual que seria a nossa relação? Romário Diniz, treinador e jogador de futebol. Você ia fazer 2.000 gols. Isso é uma coisa. Eu acho que a gente ia se dar muito bem, porque uma coisa que a gente se deu muito bem também, quando a gente acabou se conhecendo, porque você é muito diferente de mim, você era um cara, uma grande estrela, eu nunca fui uma estrela jogando futebol. Mas uma coisa que a gente acho que carregava em comum era falou, tá falado. A questão que a palavra vale mais do que aquilo que está escrito. Papo reto. E isso a gente sabia que por mais que eu tivesse receio de alguma coisa, eu nunca me omiti de falar alguma coisa para você e nem para ninguém. Então essa proximidade que a gente teve foi muito pela lealdade e pela firmeza, que a gente nunca correu daquilo que a gente acreditava. Então acho que a gente ia se dar muito bem, porque eu lidei muito bem com as pessoas, com as grandes estrelas que eu trabalhei, com o Ganso, com o Marcelo, com o Felipe Melo, agora com o Felipe Coutinho, com o Dani Alves do São Paulo, com o Pato. Porque Olha a lista de craques que o Fernando Diniz já comandou como treinador, né? Isso que ele não tá há tanto tempo assim, né? Digamos assim, comparado, por exemplo, com treinadores de mais estrada, né? Tipo o Dorival Júnior, por exemplo, que tá aí na ativa. Enfim, só comparando o tempo de carreira mesmo. Eu acho que o Fernando Diniz, por mais que muita gente não goste do estilo de jogo dele, eu mesmo tenho muitas ressalvas. Eu tenho muitas ressalvas mesmo que depois eu ainda vou falar no final. Uma coisa que é inegável é a originalidade que ele trata todos os seus trabalhos e também essa questão de que ele falou agora, de ser muito verdadeiro. Você sente isso no discurso dele, você sente isso na entrega dos atletas, principalmente quando eles defendem o Diniz aí, então isso aqui não é da boca para fora, sabe? Acho que esse é um grande diferencial do Diniz e eu acho que é por isso que os jogadores fazem tanto esforço para que o estilo de jogo dele dê certo nas equipes. eu nunca quis tomar o lugar de uma grande estrela, muito pelo contrário. Eu sempre quero que as estrelas brilhem cada vez mais e aqueles que ainda não se reconhecem como estrelas possam brilhar. Eu acho que eu me contento muito com o papel de um treinador, ser o coadjuvante para que as estrelas do espetáculo brilhem, que são os jogadores. E taticamente falando, tu ia pedir pra eu marcar os zagueiros? Um pouquinho só. Só um cadinho? Mas eu ia te falar não assim... Não era muita coisa não. Não, né? se você ajudasse, você ia fazer mais gol. Como você gostava muito de fazer gol, aí você ia ajudar um pouquinho. Deixa eu te falar, Fernando, essa tua... Pedir pro teu Romário jeito marcar é explosivo, sacanagem, hein? principalmente, assim, ali na beira não do dá campo certo, no dia não. do jogo. E essa relação que esses caras têm carinhosamente contigo, o que tu atribui isso? É como eu te disse, o jogador sabe que eu gosto demais deles. E o que eu faço é para eles. Inclusive, Exatamente esse o que eu jeito falei. explosivo é um jeito que não é uma coisa que eu controlo muito, mas ainda bem que eu não controlo, porque é o melhor Fernando que poderia ser para ajudar os jogadores. Não é uma coisa, eu não tenho muita... Isso a gente é parecido. Quando você jogava e eu como técnico, também a gente é parecido. Mas quando eu jogava, não. Eu era diferente de você. Mas como treinador, eu não tenho muita ligação com o externo. Eu sou muito focado e me entrego de uma maneira como se aquilo fosse acabar naquele dia. Então eu entrego tudo pro que eu tenho para os jogadores. E às vezes, geralmente quando eu estou cobrando muito jogador, quase sempre são duas coisas. Ou porque eles não estão com a vontade necessária, ou que estão com medo de fazer algumas coisas. Geralmente não foge desses dois problemas.
Fala aí, torcedor vascaíno. A Golcase tem várias paradas maneiras aí diferentes. Se liga aí. Que Fala, galera. isso. Invadimos hoje o CT do Vasco. E ó, torcedor vascaíno, você sabia que você pode... É só acessar... Olha lá, torcedor vascaíno. Ele é que muito pular. diferente de outros grupos que você já trabalhou? Eu não sei se é muito diferente. O que eu sei desde quando eu cheguei no Vasco, para falar desse time especificamente, é que é um time que tem muita vontade de trabalhar. Eles trabalham muito. É difícil falar assim, foi o time que mais trabalhou dos outros que eu peguei, mas é um que chama muita atenção. Eu dou muito treino e aqui os caras correm muito. E um dos caras que mais trabalham, que por incrível que pareça, que pela conexão que a gente criou, que foi instantânea, foi no primeiro momento, o Felipe Coutinho é um dos caras que mais trabalha. É um dos caras que mais corre, é um cara que não sai do treino, e ele tinha um problema antes de eu chegar, de ter que ficar administrando o treino, administrando carga de jogo. E comigo aconteceu o contrário. Ele treina, ele frequenta menos o departamento médico, se sente cada vez melhor. E está então com a ferramenta dele de trabalho, está cada vez mais ativa, mais afiada. E a tendência clara dele é jogar cada vez melhor. Que legal. O que mais te convenceu nesse projeto do Vasco para você vir? Romário, que legal. Mas calma lá, né? A gente precisa falar do Felipe Coutinho, né? A volta por cima que ele tá dando no Vasco. Porque quando ele voltou pro Brasil ali, ele não performou nada até mais ou menos uns 3 meses atrás. Assim, o Fernando Diniz faz parte dessa recuperação dele, seja física, tática, alguma coisa mudou desde que o Diniz assumiu o Vasco. E melhorou dos últimos meses. O Coutinho, eu ia ver o Vasco e, cara, eu não esperava mais nada dele. Agora tem jornalista falando de Felipe Coutinho na seleção. Porque naquela época que o Coutinho sempre estava na seleção, sendo convocado junto com o Neymar, anos atrás ali, a Copa de 2018, era um grande suporte que o Neymar tinha ali, né? Ele dividia as responsabilidades com o Coutinho na seleção e depois o Coutinho foi decaindo na carreira e nunca mais o Neymar teve um suporte daquele na seleção, né? Naquela posição que o Coutinho joga, que é um meia armador, né? Não digo de atacante de lado. Pra cá, hoje. Eu acho que eu tenho uma ligação com o Vasco difícil de explicar. Eu adoro a torcida, eu acho que é um negócio que eu queria demais, desde a época que você jogava no Vasco, e era Juninho Pernambucano, e Felipe, essa galera, Pedrinho. Quando vinha jogar em São Januário, eu achava aquilo incrível, o jeito que a torcida... Eu me sentia motivado de me jogar em São Januário por causa da torcida do Vasco. Então era uma coisa que eu tinha muita vontade de um dia presenciar. Eu vim para cá em 2021, na Série B, as pessoas não queriam que eu viesse, as pessoas que estavam do meu lado, mas era um chamado para vir e eu vim. Fiquei 2 meses e sabia que ia voltar uma hora. E agora, eu tinha essa vontade de voltar e, obviamente, a presença do Pedrinho, ela foi fundamental para minha volta. Eu estava em casa e eu fiz de tudo para vir, para voltar. Era um desejo muito grande, voltar e ajudar. No fundo, eu tinha uma vontade muito grande de ajudar o Vasco, nesse momento que precisa de ajuda, um momento sofrido já de alguns anos, e eu queria estar presente no Vasco nesse momento. E aqui encontrei um monte de gente, assim, que o Felipe, que é um grande parceiro, o Clauber, o departamento médico. E uma coisa diferente que tem no Vasco, existe um staff muito harmônico. As pessoas gostam de trabalhar no Vasco. Não é uma instituição hoje aqui, principalmente no CT eu falo, que tem movida por vaidade, por egos inflados, muito pelo contrário, é uma parada meio que solidária, que tem muito a ver com a história do clube. Tá à vontade aqui. Totalmente. Legal. Rayan, GB, Cauã Barros, são jogadores jovens, de talentos, e mesmo com muita pressão, tu tá sempre usando esses moleques. Qual é a diferença que tu vê neles pros outros? E todo time tem jogadores jovens para ser lançados. Isso é uma marca da minha carreira. Eu sempre olhei para as categorias de base. E olhar para as categorias de base não é acelerar, porque o torcedor, no fundo, ele quer que o jogador, se puder ser da base, é ótimo para o torcedor, mas no fundo ele quer que o jogador vá lá e dê conta de ajudar o time a ganhar o jogo e para poder sentir alegria.
O torcedor, ele tem esse carinho, né, com o jogador que vem da base. O jogador da base, na verdade, ele é bem cobrado, mas assim, quando ele começa a ganhar chance, a torcida quer que ele apareça mais, começa a ver notícia ali do sub-20, sub-17, como é que o jogador era. Pô, começa a ver uns lances ali da base, pô, quer ver o jogador e muito técnico fica, não tá na hora, não tá na hora, não tá pronto. Cara, coloca pra jogar. A torcida vai abraçar. Tem uma tolerância maior, né? Depois de um tempo, se não performar assim, a torcida pega muito no pé. Muito no pé. Quem nunca viu um jogador da base aí que sobe, daí se depois de um tempo já não começa a dar certo, a torcida é uma pressão muito grande. Então tem que ter um preparo muito bom do técnico que está subindo o jogador. De repente com algum contato ali com a comissão técnica da base para que essa transição seja boa, né? Porque muitas vezes chega no profissional e aí o jogador se perde e acaba não rendendo ali em nenhum outro time. Então é importante o treinador que aposta na base. Valorizo demais. E a gente não pode assim, acelerar muitos processos no sentido de botar um jogador da base que vai bem na base e botar imediatamente no profissional, porque é assim que a gente perde a maioria deles. O Ryan, por exemplo, é um que tem se destacado muito. Você tem esse pressentimento que logo, daqui a pouco Ryan é ele brabo. vai embora para a Europa? Não, já era para ter ido. Quando eu cheguei aqui, eu falei que depois de 3 dias, eu falei que ele era invendável. Eu inventei um termo, porque eu falei, vende o que quiser. Me vende todo mundo, vende as cadeiras, vende o campo, a trave, mas não vende o Ryan, porque ele era um jogador muito... que o potencial dele é imenso e ele ainda está só no começo. O Ryan tem muita coisa para aparecer ainda. Ele está se apropriando do talento. Ele é forte, né? Ele é força. tudo. Ele é um jogador assim, talvez ele seja, aqui no Brasil, para mim, ele é o atacante mais completo que a gente tem no futebol brasileiro, sem sombra de dúvida. Porque ele é um jogador que joga de ponta dos dois lados, ele joga de 9, ele joga de 10, ele é muito forte, ele é rápido, ele é explosivo, ele faz gol, ele é canhoto. Tudo que você imaginar de um jogador, o Ryan tem. Ele é um jogador muito, muito diferente, ele é muito especial. O Coutinho, por exemplo, foi um... Sabe quem que o Ryan me lembra jogando? Um pouco do Mbappé e um pouco do Adriano Imperador. Que nem ele falou aqui, ele consegue fazer a função de centroavante. Eu vi 5 jogos do Vasco esse ano, da metade do ano pra cá, mais ou menos. E quando eu vi o Ryan jogando, eu lembrei muito desses dois. Quando ele joga de lado, assim, que vem da ponta em direção ao gol, me lembra muito o Mbappé. E pela força, quando tá perto da área, me lembra muito o Adriano. Não sei se quem estiver assistindo aqui concorda. Um jogador que saiu cedo, voltou, hoje é o grande nome do Vasco. Qual a importância dele para esse grupo? Ele é igual é como se fosse um sol aqui, ele dá brilho para as coisas, sabe? Ele é brilhante mesmo. E de todos, isso eu posso falar, dos jogadores que eu trabalhei Coutinho, desse craque. nível, com essa categoria, muito provavelmente ele é o mais humilde. O cara, ele é diferente. Ele é um cara que é solidário, ele não quer apagar o do lado para ele poder brilhar. Você vê na carinha do Felipe Coutinho que ele é gente boa, né, cara? Ele parece uma pessoa muito legal. Muito pelo contrário. Ele aquece quem está do lado, ele faz o do lado jogar melhor. E os jogadores percebem isso. Então ele é um ídolo, ele é um grande craque, mas que não cria nenhum tipo de rusga com ninguém que está do lado, ao contrário. E ele, no caso, estava passando por um problema aqui, essa tua chegada, você conseguiu recuperar isso dele. Isso é uma coisa importante que você passa também para os jogadores, essa confiança. Não, e com o Coutinho aconteceu um negócio muito diferente. Foi uma coisa muito instantânea, uma química... Igual quando as pessoas se apaixonam, que olha uma mulher, as pessoas se apaixonam de uma vez, né? E comigo, o Coutinho, aconteceu isso. Na primeira conversa, assim, você sente que o negócio vai andar, primeiro treino, e ele está numa fase, eu costumo falar que ele está cada vez mais se aproximando de ter uma chance de voltar à seleção, porque não é uma coisa... Tem um pingo de forçação, as coisas que estão acontecendo. Porque ele é um jogador... que ele não precisa ser testado na seleção, ele é um jogador de Copa do Mundo, foi muito bem em 2018, foi campeão de Champions League, fazendo gol em final,
Ele gosta desses momentos mais com maior pressão e ele está assim a caminho de se colocar à disposição para ser convocado. É que nem eu falei no início, né? O Coutinho ele tá sendo cotado pra seleção, cara. Entendeu? E por que que isso acontece? Primeiro, porque ele tá dando a volta por cima, jogando muito bem no Vasco. E segundo, que a seleção brasileira não tem meio armador, né? A gente tem no máximo ali o Lucas Paquetá, que é quem vem fazendo essa função e não é titular, né? Geralmente o meia na seleção brasileira são os pontas que voltam, ou um falso 9 como o Matheus Cunha, o Rodrigo que sai da ponta e vem pro meio, e aí é isso, mas não tem alguém de ofício nessa função, né? E ele é que nem o Diniz falou, ele não precisa ser testado, né? Tipo, o Ancelotti sabe quem que é ele, entendeu? Então, tipo, ele é acima da média, se tiver bem, com certeza vai entrar no radar. O Veguete, por exemplo, não está no seu melhor momento, mas é o artilheiro do Brasil no momento. Pirata. Como é que o jeito, a forma do Veguete jogar se encaixa no teu jeito de, taticamente falando? Então, eu não vejo que seja um problema. Logo quando eu cheguei, o Veguete foi muito bem e fez muitos gols. Eu sempre, Veguete, em todo lugar que eu fosse, Chamava de Verrete. Será que eu vi errado? que eu sou treinador, o artilheiro Veguete? uma pessoa que ele não... Independente da característica. Todo time que eu trabalhar precisa do cara que faz gol. E você sabe melhor que nem todas as pessoas que gol não é uma coisa que você ensina. Não adianta o cara querer fazer gol, ficar tendo finalização o dia inteiro. Gol é uma coisa que tem gente que faz gol, que sabe fazer gol. E ele é um artilheiro. Ele, assim, só precisa se reencontrar com o gol. A gente está tentando ajudar o máximo possível. E as outras coisas ele contribui muito. Contribui muito na parte tática, tanto na fase defensiva, na bola aérea. E é uma das principais lideranças do time. E é uma pessoa... Sempre que eu vejo comentários de torcedor vascaíno, tem uma galera criticando o Veguete. Não sei porquê, ele é um dos artilheiros, lógico, eu não assisto todos os jogos do Vasco, mas eu vejo que tem muito da questão tática, diz que ele não volta, não participa do jogo, né? Mas, pô, o Diniz, que eu gosto muito. O Cano também não era um jogador que fala assim, o Cano tem as características adequadas, que vai jogar com o Diniz, e foi um cara que foi o rei da América. A gente Aí, ó, falando do Cano também, cara, o Cano era um jogador assim, finalizador. E ajudou o Diniz a conquistar uma Libertadores. Você vai abrir mão de um cara que te entrega 20, 30 gols por ano, é muito difícil. Grande parceria. E fazia gol de tudo que era jeito. E o atacante, quando vai fazendo gol, ele vai ganhando confiança e as coisas vão saindo naturalmente. Então o Veguete é só ele se encontrar de novo quase com o gol, que eu acho que ele vai começar essa confiança a voltar e as coisas vão andar num bom caminho. Olhando aqui para a reta final, você entende que o Vasco tem realmente chance de conquistar essa Copa do Brasil, mesmo sabendo das dificuldades? Não, chance a gente tem. Nós temos 25% de chance, igual todo mundo. Tá dividido, é um quarto para cada semifinalista. Ainda é só em dezembro, acho que a gente teve uma boa janela de contratação. E o time está ficando cada vez mais maduro, cada vez mais coeso. O que acontecia no Vasco, que acredito eu que tinha muitos bons jogadores, com muito potencial, mas estava com a estima para baixo. E os caras estão se reconhecendo que, de uma maneira diferente, que eles podem fazer mais coisas e ganhar coisas importantes. Aqui no Rio você trabalhou no Fluminense com o Marcelo, Vasco ganhar a Copa do Brasil seria um grande retorno, né? Do time que tá apagado aí tem anos, né? Eu acho que o último grande título do Vasco, inclusive, foi a Copa do Brasil 2011, né? Contra o meu amado Coritiba Futebol Clube. Mas o time era muito bom, né? Então, de repente, se eles se dedicarem para ganhar essa Copa do Brasil, vai trazer uma autoestima pro torcedor vascaíno, pro clube. Vamos ver, é difícil. Só pedreira. Ganso. Hoje você está trabalhando com o Coutinho. Esses jogadores experientes, na tua visão de jogo, eles trazem coisas importantes para esses novos jogadores dentro de campo? Não, traz muita coisa. Tem uma troca geracional aí que é... Sempre quando tem uma troca de geração, tem coisas boas que chegam e coisas ruins que chegam. Eu acho que essa troca ela é muito importante.
E esses jogadores, eles me ajudam muito sempre. Que eu tenho, que eu te disse, eu não tenho rivalidade com o jogador. Eu me aproximo de todos para poder ajudar. O Felipe Coutinho estava aqui desanimado. Falei assim, o Felipe Coutinho não precisa de nada. Não precisa de muita coisa. Ele precisa de aproximação, precisa de carinho, precisa de escuta. E o Cauã Barros também precisa de ajuda. A gente tem a mania de achar que o jogador que é um pouco mais experiente, ele não precisa de ajuda. Isso é um grande erro. Como o Marcelo precisou de ajuda na volta dele, que ele estava um tempo sem jogar no Real Madrid, depois foi para a Grécia, não foi legal. O Ganso estava desestimulado. E os garotos, todo mundo sabe que precisa de ajuda. Então, assim, a gente precisa... E eu acho que é uma coisa que talvez um diferencial que eu tenho, que eu parto do princípio que o jogador é o mais importante. Então, o jogador tem que estar bem. Eu também entendo que esses mais velhos, principalmente vitoriosos, estando bem de cabeça, passa coisa boa pra galera. Não, e isso é uma coisa... Ganhar tem sabor, vitória tem sabor. As pessoas que ganham não ganham por acaso. E quando entra no campo, tem um peso diferente. Aquele cara que ganha, o adversário tem um tipo de postura em relação aos vencedores diferenciada também. E o próprio jogador que já venceu, ele tem um conforto maior para jogar, principalmente partidas decisivas. É, a Eu mentalidade vejo que tem vencedor, né? um jeito, Todo mundo uma diz parte isso. tática de jogar muito sua. Onde você vai, você leva essa tua parte tática. Teve algum treinador em especial que te inspirou? Ou treinadores? A minha inspiração sempre foi os jogadores. Os jogadores, quando eu olho para um jogador e para mim é um conceito muito fechado para mim, que não existe jogador ruim em time grande. Não tem a mínima chance. O cara pode estar sem confiança e jogador sem confiança, ele joga mal. Calma lá, Fernando Diniz. Não tem jogador ruim em time grande? Posso fazer uma lista aqui. Posso pegar os clube dos 12 aí. Vai ser uma barca grande. Qualquer um. Pode ser um talento, um super talento. Quando está sem confiança, as coisas não acontecem. Porque para se tornar jogador de futebol no Brasil é uma distância muito grande do começo até o cara ser titular, esse jogador profissional de time grande. Eu tenho um filho que estuda medicina numa das melhores faculdades do país. E para ele foi mais fácil do que um jogador ser titular do Vasco, jogar no Fluminense, jogar no Flamengo, jogar no Corinthians. Então, para chegar até aqui, é difícil. E, então, tem muitos jogadores que precisam de estímulo, que precisam de confiança. Assim, é realmente muito difícil, mas isso não quer dizer que todo mundo que tá lá é bom. Quer dizer só que teve mais resiliência e mais esforço do que os que ficaram para trás, isso com certeza. Mas, cara, a gente, se fosse todo mundo bom, o nível de todos os times seriam altíssimos, porque em todos os times é difícil subir, né? Isso aí eu não concordo. E também tem outra questão, né? Ele falar que a inspiração são os jogadores é meio forçação, porque claramente ele tem uma base ali inspirada no Guardiola, no Tiki-Taka, né? Que isso é tão óbvio e claro para todo mundo que assiste futebol. Se oferecer um continente onde eles possam pisar com firmeza para poder desabrochar talento. E isso é uma coisa que eu acho que eu reconheço com uma certa facilidade e eu tenho muito prazer em fazer esse tipo de trabalho. Você tem hoje o Guardiola como um dos melhores treinadores do mundo? Aí, ó. E na minha opinião, ele é o melhor. No Mundial vocês tiveram esse contato? Conversado? que ele é o melhor. Eu tive em Manchester em 2018. É a inspiração fiquei lá dele, uma pô. semana, 10 dias. Eu acompanhei um pouco os treinamentos dele. Conversamos um dia junto com o Fernandinho. E ele foi assim... Eu não vi para trás, não posso falar muito do Arrigo Sacchi, dos outros, do Ferguson, eu acompanhei pouco, mas ele é um dos grandes nomes da história do futebol mundial, com certeza. Falando de seleção, qual é a tua avaliação da tua passagem na seleção? Eu acho que foi uma Guardiola passagem... que jogou com Primeira o Romário, coisa, no Barcelona. falar o seguinte, foi uma honra para mim estar lá. Cara, o Diniz da seleção. Talvez né? a segunda Às vezes coisa, eu uma coisa esqueço que muito isso rápida aconteceu. e que não deveria ser daquele jeito, né? Se fosse para ser daquele jeito, não é que não era melhor nem ter ido, porque eu gostei muito de estar lá. Eu ia te fazer essa pergunta. Eu gostei muito de estar na seleção. E 6 jogos é muito pouco e era um processo de reformulação muito grande. Quando eu peguei os jogadores voltando de férias
Então era o pior momento para pegar nesse sentido. Então era uma reformulação meio que geral. Então tem jogadores, por exemplo, como Gabriel Magalhães, que ele não estava sendo convocado e hoje é uma quase que unanimidade. O Bruno Guimarães acabou se firmando na seleção e a gente estava tentando. Um dos objetivos meus também naquele momento era resgatar de vez o Neymar. Era para ele. Isso que está acontecendo com o Coutinho aqui, por exemplo. E eu tive uma relação também com o Neymar muito próxima, assim como é com o Felipe aqui. E eu acho que aquilo ia dar certo. Ele machuca logo no terceiro jogo, acho que a gente estava junto. E isso também teve um impacto na seleção, e impacto para mim. E os 2 últimos jogos, por exemplo, a gente teve um começo de jogo muito bom lá contra a Colômbia e Barranquilla, que era um jogo difícil. Depois o Vinícius Júnior, que estava fazendo esse papel do Neymar, machuca, e aí a gente se perde um pouco no jogo. E fez uma partida muito boa contra a Argentina aqui no Maracanã. Só que o resultado você não controla. E a gente perdeu de 1-0. Mas talvez tenha sido, dado o tamanho do adversário, talvez tenha sido o nosso melhor jogo. Então, se você olhasse para aquilo que poderia ser, não o que estava sendo, eu acho que os números foram muito ruins em se tratando de seleção. Mas, para mim, era muito claro que ele tinha uma margem muito positiva de... Aqui que fica, acho que a minha maior crítica ao Fernando Diniz, que é muitas vezes ele dá a entender que ele não se importa com o resultado, o que em tese é uma mentira, porque você precisa vencer, né? Você precisa fazer mais gols que seu adversário, assim que se ganha uma partida de futebol, pra quem não sabe, né? Não é trocando mais passes, não é tendo mais desarmes, enfim. Essa estatística que importa é você fazer mais gol que o seu adversário. E aí você ganha. Mas ele muitas vezes ele ignora esse fator, assim. A gente jogou bem, a gente teve mais posse de bola. Pô, cara, o torcedor quer isso, né? Quer vencer. Mas falando dele na seleção brasileira, ele pegou uma barca furada, né? Isso aí não dá pra mentir. O Tite já tinha anunciado que ia sair da seleção muito antes da Copa. Da Copa de 2022 iniciar. O presidente da CBF ficou enrolando naquela questão de contratar o Carlo Ancelotti. Aí nisso ficou o Ramon Menezes como interino. E daí eles contrataram o Fernando Diniz para ser o técnico interino. Entendeu? A gente já tinha um interino, mas daí contrataram um novo técnico interino, que era o Fernando Diniz, que ia segurar o Rojão até vir o técnico definitivo. Não conseguiram o Ancelotti lá atrás. Diniz jogou 6 jogos com o Brasil, não foi bem. A seleção jogava mal. Agora ele falou que uma das culpas é da questão das férias ali do jogador que estavam voltando. E daí depois assume o Dorival Júnior, que teve seus momentos bons, mas saiu muito em baixa. E aí, finalmente, a CBF conseguiu contratar o Carlo Ancelotti, né? Então, quer dizer, é muito conturbada essa passagem dele, porque a seleção brasileira vive um momento horroroso, né? Então, acho que a culpa nem é 100% dele, daquela época. Acho que tava mais quem tava no comando mesmo. Essa falta de indefinição também, né? Ele era técnico do Fluminense e da seleção brasileira, então, uma confusão. de crescimento e a chance de dar certo, para mim, Eu, era enorme. particularmente, cara, eu acho, não tenho certeza, o que aconteceu contigo na seleção não foi justo. Mas às vezes o futebol também não é justo, você sabe disso. Na tua concepção, foi precipitada a tua saída? Não, totalmente. A gente não sabe o porquê da minha saída, porque o presidente, à época, que era o Edinaldo, quando a gente terminou o jogo no Maracanã, quem estava no vestiário viu, que ele falou, não, tá tudo bem, jogamos bem, infelizmente o resultado não veio, mas estamos num bom caminho. Então, quem fala isso, né? E uma coisa que tem impacto na minha vida, e eu passo cada vez mais a levar em consideração o conceito de quem vai mandar em mim, para eu escolher. Então, e uma das coisas de vir para o Vasco, que se perguntou anteriormente, é de quem eu acho que vai andar junto. Não é andar junto eternamente, porque às vezes as coisas não acontecem e você tem que fazer o desligamento. Nada tem que ser para sempre, não é isso. Mas pessoas que tenham conexão e tenham firmeza para poder tocar junto, porque ninguém faz nada sozinho. Existe o objetivo de voltar um dia para a seleção? Com a naturalidade, para mim isso vai ser uma coisa que deve acontecer com a naturalidade, que foi a minha primeira ida para lá.
Eu não sou uma Imagina se pessoa que ele fico não ia pensando querer em ir ir pra para a seleção. seleção. Nunca pensei nisso. Nunca pensei em estar aqui no Vasco, ou estar no Fluminense, ou estar no São Paulo. Para mim, a seleção é uma coisa que a gente carrega dentro. Não é vestir uma camisa amarela. É uma coisa... A seleção, para mim, é aquilo que me fez me apaixonar por futebol, principalmente a Copa de 82. Então, a seleção é uma coisa que eu carrego dentro. Não é estar lá dentro de uma instituição e que tem um símbolo de CBF. É muito mais que isso. Então, eu vou estar sempre com a seleção dentro de mim. O dia, se esse sentimento me levar de novo, vai ser um grande prazer e eu vou estar bem mais pronto do que eu estava na primeira passagem. E essa primeira passagem, ela vai ter feito ainda mais sentido. E atualmente, como você tem visto a seleção e no seu modo de pensar, a escolha do Ancelotti foi a melhor? Eu acho que foi uma escolha, deixa eu falar se foi a melhor. Acho que era uma das boas escolhas possíveis. A gente é um treinador, um dos mais vencedores da nossa época, talvez da nossa época atual, talvez de títulos importantes, o maior vencedor. É um treinador que sabe lidar muito bem com brasileiros. Quis vir e a gente agora é torcer para que as coisas deem certo. Eu acho que a escolha foi muito boa. Tá? Você está sempre falando sobre esse jeito brasileiro de jogar. O futebol brasileiro perdeu um pouco a essência? Eu acho que vem perdendo ao longo do tempo. A gente tem as análises são muito superficiais das coisas. A gente quer mudança, isso de uma maneira geral como sociedade também. A gente quer mudança, mas se alguém aparece para mudar, sempre o mais criticado, o mais hostilizado. Então, A gente sempre quer a mudança e quando ela vem a gente reclama, né? Não é só no futebol, não. Na educação, estrutura, reforma na sua cidade, a questão de enxergar os políticos, enfim, tudo. A gente reclama, reclama, reclama. Quando alguém tenta algo novo, é escorraçado. quando você vai mudar, você praticamente, se você faz alguma coisa diferente, você tem muito menos paciência daqueles que cobram mudança do que quem está fazendo a coisa convencional. Então é um contrassenso muito grande. Você é meio que obrigatório a ganhar. Se você não ganhar imediatamente, você vai ser achincalhado, hostilizado, que está inventando, que é professor Pardal. Isso acontece, não acontece só no futebol, acontece em qualquer segmento da sociedade. Mas o futebol, como é um braço muito importante da cultura do brasileiro, todo mundo sabe, todo mundo entende. E se o resultado não acontece hoje, agora, as coisas são ruins de maneira imediata também. As pessoas não olham o processo. O processo todo. Neymar tem uma importância grande para o futebol brasileiro. Esse pouco tempo que tu teve com ele, pode dizer que é um cara do bem? Esse cara aí, eu vou falar uma aberração, cara. O cara é um gênio completo, assim. As pessoas podem gostar ou não gostar do que ele faz, deixa de fazer, mas é um jogador, ele é simplesmente espetacular. É uma pena se ele não conseguir, se ele terminar a carreira sem ser nenhuma vez o melhor do mundo. Porque ele é um cara muito diferente, é uma pessoa extremamente generosa, para quem conviveu e está do lado, também é outro que não compete com quem está do lado. Ele é E eu queria muito e quero muito que ele consiga se recuperar, ficar em forma, porque se ele botar dentro e que ele tenha um desejo profundo de fazer, ele é capaz de ser o melhor jogador do mundo ainda. O torcedor Fernando Diniz. Cara, o Neymar é absurdo, né? Dos brasileiros, ele é o maior da geração dele, sem sombra de dúvidas. Talvez o maior 9-2, né? Vamos colocar assim. Ele é de 92, talvez ele seja o jogador que nasceu em 1992, o melhor de todos. Aí dá pra colocar do mundo inteiro. Mas, cara, esses últimos 2 anos, 3 anos dele aí. Complicou demais. Ele falou assim de ser melhor do mundo, assim, putz, jogando no Santos. Vai ser difícil. Se no auge dele ele não conseguiu. O que é uma pena, né? Neymar, ele é muito bom. Mas, infelizmente, tá acarretado aí por lesões e aparentemente tá difícil de se recuperar. Assim como o Romário, todos os brasileiros, 220 milhões de brasileiros, mais ou menos. Você tem um entendimento. Neymar que, por acaso, usava 11 por causa do Romário, hein? Que sem o Neymar
o Brasil fica muito longe da conquista na Copa do Mundo? Não sei se precisasse fica muito longe. Eu acho que fica mais difícil. O jogador que tem a capacidade dele, se ele estiver num bom momento, estiver inteiro fisicamente, com a cabeça boa, ele pode decidir a Copa a qualquer momento. Então, e a gente sempre teve jogadores como foi o teu caso, como foi o caso do Ronaldinho, do Rivaldo, do Romário. Mesmo quando não ganhou, em 82 tinha Zico, tinha Sócrates, quando tem jogadores que são capazes de decidir, sempre fica mais fácil. Agora, eu acredito muito também na força coletiva. A gente não vai ganhar também porque o Neymar estaria lá. A gente vai ganhar, isso é uma coisa que eu falava pro Neymar, a gente vai ganhar, e que é a mesma coisa que com o Coutinho, melhorando, todo mundo tá do lado. Não dá para ganhar sozinho, do mesmo jeito que você não ganharia se o seu time era muito bom do 94, era um time subestimado por muita gente, mas tinha muita gente boa e tinha um gênio. Então, por isso que ganhou. Então, assim, o time teria, assim, coletivamente, crescer, os jogadores se apropriando do desejo de ser campeão e ter um cara que decide, que tem genialidade, torna as coisas mais fáceis. Acho que o maior problema da seleção brasileira atualmente é isso. Tem um cara com a responsabilidade de pegar a bola embaixo do braço e falar, ó, eu vou tentar resolver. Porque muita gente não lembra, mas no jogo da Croácia, que a gente foi desclassificado na Copa de 2022, cara, o Neymar não tava jogando bem. Ele não vinha... Ele fez, acho que um bom jogo, ou dois na primeira fase, muito bom. Aí teve o jogo das oitavas, que não foi difícil. Acho que o Brasil passou pela Coreia, ou do Japão, eu não lembro. Acho que foi a Coreia, de uma forma fácil. E contra a Croácia, foi um jogo difícil o tempo todo. E o Neymar não fez nada. Mas chegou na prorrogação, ele tirou a carta da manga. Então o craque faz isso. Não fica o jogo todo fazendo espetáculo. Ele decide no momento que aparece a oportunidade do toque de genialidade. Qual jogador você gostaria Isso de ter treinado? Isso que a gente tem o Vinícius Júnior, hein? Mas A partir do aparentemente ele não é esse passado, do jogador na presente? seleção. Qualquer momento. Ah, podia ser você, pô. Obrigado. Melhor jogador que você já treinou? O Neymar. Maior sonho da sua carreira? Não, o melhor sonho da minha carreira é todo dia. Eu sou muito... Isso é uma coisa de todo o meu coração. O dia, para mim, de dar treino, é o melhor dia da minha carreira. Eu não tenho... Nunca tive projeção do negócio. Assim, para mim, o sonho é hoje, está se realizando. O melhor amigo que o futebol te deu? Ah, difícil, hein? É muita gente, eu não vou responder essa, porque é muita gente. Tem jogador, tem outras pessoas que eu conheci por conta do futebol. É muita gente, ia ser injusto aí. Zagueiro que só dá chutão ou atacante que não marca na pressão? Zagueiro que só dá chutão ou... Atacante que não marca a pressão. Ah, depende do atacante, eu acho que o... Ele ia querer que o Romário desse pressão, fala na cara dele aí, Diniz. Eu acho que acho que usar o... Puta, é difícil. Se fosse você, eu acho que ia ser o atacante. Jogador mais chato que você já treinou? Chato que eu já treinei? Putz, o cara vai ficar bravo. O cara chato é o Luciano, meu parceiro, adoro, mas é o Luciano. Luciano mala pra cacete, né? É o mais chato. Tá vendo? Jogador mais resenha que já treinou? Bom de onda, de papo? Porra, mais resenha, vou falar um cara que lá no início da minha carreira, Marco Aurélio. Marco Aurélio. Jogador que você tentou recuperar, mas infelizmente não conseguiu? Ah, de um grande jogador que eu acho que eu queria ter feito mais. A gente teve um momento que o negócio aconteceu e veio a pandemia logo em seguida, foi o Alexandre Pato. O treinador mais Olha difícil. só. O Pato, cara. Putz, o Pato podia ser maior do que ele foi, né? Eu acho errado quando as pessoas falam que o Pato não deu certo. Como que não deu certo? Não é o time que ele jogou, tanto de gol que ele fez. Dá licença, né? Ele só não foi tão bom quanto a gente esperava. Não teve uma longevidade, né? Difícil que você enfrenta hoje no Brasil? Ah, tem muita gente. Eu não tenho um específico assim que eu vou te dizer. O que mais te irrita no jogador quando tá na beira do campo ali? Aí, jogador, o que mais irrita o jogador pra mim é perninha, preguiça. que ele não gosta. Preguiça é uma coisa que pra mim, pô, é inadmissível. O que você mais gosta de fazer na vida sem ser o futebol? Estar com a minha família. Uma pergunta muito particular. No teu time, pode ou não dar chutão? Deve dar chutão sempre que for necessário.
Aliás, a gente aqui no Vasco a gente tem dado bastante bola para frente aí, porra, muitos jogos. Isso é uma mentira desde o começo, mas Todo mundo que dá chutão vai pra reserva com o Diniz, mas pode, tá? as pessoas gostam. Para mim até ajuda, porque as pessoas acham que o time não faz bola longa e eles são treinados para sair jogando e perceber quando não dá para sair jogando, fazer bola longa. Em alguns casos a gente joga até mais com bola longa do que com bola curta. Tem um jogo contra o Botafogo lá no Engenhão, por exemplo, a gente jogou longo praticamente o jogo todo. Passa pela tua cabeça um dia ir treinar na Europa? Passa, mas assim, de maneira natural. Como eu te disse, que eu cheguei até aqui, eu fui para a seleção, eu acho que isso é um caminho que vai acontecer com uma certa naturalidade. Já tive propostas para treinar na Europa. Hoje ainda não aconteceu de eu aceitar, mas acho que naturalmente uma hora isso vai acontecer. Você tem acompanhado esses problemas aí que a gente tem? Cara, imagina o Diniz na Europa. Nossa, eu não consigo pensar. Ele falou que teve proposta, né? Será que de repente um time de Portugal, que tem mais abertura? Não sei. Tem visto da arbitragem. O que você acha disso? Tem prejudicado mesmo? Eu acho que tem uma pressão, acho que muito grande, exagerada, de todo mundo sobre os árbitros. Tem muitos árbitros que são bons. Eu acho que a profissionalização, sempre de uma coisa ruim, tem a chance de ser uma coisa boa. Eu acho que isso está acontecendo, está assim, levando a uma reflexão muito grande da profissionalização dos árbitros. É uma matéria complexa porque são muitas divisões. Eu não sei se ficaria de bom tom você ter árbitro profissional na Série A e não ter nas outras séries, porque para atender todo mundo, esse é um processo muito longo, também dispendioso, mas eu acho que não tem como o futebol estar no nível que está e os árbitros terem que trabalhar em outro emprego e ao mesmo tempo se preparar para ser árbitro de futebol. Concordo plenamente. Para a gente finalizar, como que o Fernando Diniz, treinador, gostaria de ser visto depois de ter terminado essa sua passagem no futebol? Eu gosto de ser lembrado como alguém que conseguiu fazer diferença na vida das pessoas, dos jogadores e também dos torcedores. Temos aqui uma lembrança para você aí. Olá, presentinho. Que coisa linda, obrigado. Quem não gosta de ganhar Isso um é presentinho? isso é um troféu. Obrigado, irmão. Satisfação. Deus. Sempre um Legal. prazer estar com você. Te abençoe e registrar que esse cara aqui foi um grande ídolo para mim, na minha vida aí. Muito Obrigado. importante. Parabéns Valeu. por tudo, tá? Valeu. Valeu, gente. Legal. Vitória Vascão. Tá aí. Romário e Fernando Diniz. Gostei da conversa, foi uma conversa boa, agradável, né? Não teve alfinetada nem nada. Aparentemente o Romário gosta do Fernando Diniz. E é muito legal ver o Romário no Vasco, né? Ele ali no CT com a galera. Eu vi que tem outros vídeos gravados ali, mas achei muito legal ver o Romário, né, se conectando ali com o Vasco, né? E essa entrevista do Diniz muito boa. Então fechou. Esse aí foi o meu primeiro react. Espero que tenham gostado. Se curtiu, deixa o like. Se não for inscrito no canal, por favor, se inscreva aqui no canal, que vai me ajudar muito. Produzo conteúdo sobre futebol e às vezes faço uns reacts. Às vezes não, né? Essa é a primeira vez, então quem sabe terão outros, tá bom? Valeu, até mais.